A minha militância política e principalmente de combate ao racismo se estendeu por diversos estados do Brasil e eu tomei parte, fui ativa em diversas mudanças políticas pretendendo propriamente a combater o racismo estrutural, herança da colonialidade portuguesa, europeia em nosso país. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E falando de liberdade, movimento, hoje a gente vai conversar com a Tita. Tita, primeiramente, muito obrigado por você aceitar o convite, da gente conversar. A gente sempre também fica agradecida por ter a oportunidade de colocar algumas questões que a gente historiou na nossa cidade, que é Poços de Caldas, né? Hoje a gente está aqui na casa do Colono, que é um dos nossos parceiros, e hoje a gente já pedimos antecipadamente, um pãozinho de queijo, um expressinho hoje. O Dogão até já comeu o pão de queijo dele, já tomou o expresso dele, não deu nem tempo. E a Tita hoje ela ficou só no cafezinho no expresso, então convido vocês aí a virem até o espaço e experimentar aqui, não só esse pão de queijo que é muito bom, mas outras delícias aí do cardápio que vocês que nos acompanham aí já viu a gente experimentando aqui. Bom, Tita, vou começar do início. Quem é Tita? Bom, o meu nome é Maria José de Souza, nasci em Poços de Caldas em agosto de 1939, portanto, sempre brinco, estou com a data de validade já vencida. Nem vencendo, vencida mesmo. Já vencida? Mas então, a gente sempre fala, por que velho conta a história? O idoso só conta a história porque ele viveu e ajudou a construir a história. E como o caso não só meu, como de muitas pessoas de Poços de Caldas, ou no mundo todo, nós idosos temos muita história para contar. Mesmo que a gente viveu a domesticidade da família, a gente tem as histórias da família. E no meu caso, eu vivi a amplitude do coletivo brasileiro, não só Poços Caldense, porque a minha militância política e principalmente de combate ao racismo se estendeu por diversos estados do Brasil e eu tomei parte, fui ativa em diversas mudanças políticas pretendendo propriamente a combater o racismo estrutural, herança da colonialidade portuguesa, europeia em nosso país. Bacana, legal. Só para você ficar mais à vontade, eu pus essa câmera aqui para você falar diretamente com ela. Tá. Se você quiser, essa daqui tá de frente. E Tita, você falou que você nasceu aqui em Poços, certo? E também viveu a vida inteira aqui em Poços? Eu só saí de Poços quando eu terminei a faculdade para estudar em Salvador. Em Salvador, eu fui em busca do estudo da religiosidade de matrizes africanas. Mas em Salvador ninguém estava interessado em cultura ou história afro-brasileira. Tanto que meu orientador, José Calazans Blandão da Silva, queria que eu pesquisasse capoeira. Ele queria saber onde estava a capoeira na Chapada, principalmente em Salvador. Eu disse, mas como que eu, falando estrangeiro, olha, eu falava mineirismo e não falava baianismo, vou entrar por essas bibocas sozinha procurando capoeira. Então, eu decidi a fazer regaço.
E eu estudei o cangaço. Então, nosso tema de mestrado era Nordeste 1900-1930. Então, eu fiz a minha pesquisa sobre o cangaço, ou sobre o rei do cangaço, Lampião, Virgulino da Silva. Então, o que acontece? Isso me enriqueceu muito de informações sobre o Brasil. Virgulino Ferreira da Silva. E eu, então, continuei na pesquisa, não do cangaço, porque ponto final, mas na pesquisa em relação à historicidade dos homens africanos e mulheres escravizados no Brasil pelos europeus, no nosso caso portugueses, e a partir daí, ao retornar, eu fui convidada a participar da diretoria do Chico Rei Clube, onde criaram uma diretoria para mim, que era a diretoria de cultura. E a partir daí, eu comecei todo o trabalho cultural, buscando informações sobre essa historicidade banida do conhecimento da história e da sociedade brasileira. E continuo nessa busca até hoje. Trabalhei no Chico Rei por cerca de 36 anos. Mas só qual faculdade você fez? Aqui em Poços, eu terminei a faculdade de filosofia. Eu sou a primeira turma da primeira turma da formação da faculdade. Aí já fui fazer o mestrado em Histórias Sociais na Universidade Federal da Bahia. Como não tinha interesse em estudar a cultura, a produção cultural de origem africana, eu vim para a Unicamp. Na Unicamp eu fiz aperfeiçoamento em antropologia, porque eu não consegui defender a tese, porque também a Unicamp não estava interessada. Aí eu acabei fazendo, e fiz outros cursos de pós-graduação, e fiz de graduação, eu ainda fiz História, para poder trabalhar no Colégio Municipal, e fiz Pedagogia em duas áreas, chamado Complementação Pedagógica, na área de Administração e na área de Supervisão. Então eu formei propriamente minha formação acadêmica na área de Humanas e na área de Educação. Então aí... Quando você se formou, estava na faculdade, em que momento político ou histórico o Brasil se encontrava? Olha, nós vivíamos num momento... Minha formação acadêmica foi toda no regime militar. Foi no período do regime autoritário do militarismo. Então, algumas coisas foram muito falhas, que eu acabei completando um estudo paralelo, fora da academia, porque a academia sofria censura. Então, alguns autores, alguns filósofos, alguns pensadores eram proibidos ou só vistos entre linhas dentro da universidade. Por exemplo, na Universidade da Bahia, onde eu fiz Ciências Sociais, nós não estudamos os pensadores críticos europeus, principalmente Marx e Engels. Então, a gente se viu privado de uma série de circunstâncias. Agora, na Unicamp, embora se considerasse mais aberto, um determinado professor contratado da França, que ele me convidou, mas assim, me deu muita atenção, porque eu já tinha pensamento próprio. E esse pensamento próprio é formado aqui em Poços de Caldas, pelo meu pai e por um amigo comum que eu estava conversando com o seu assessor, sabe? E essa formação eu lia muito, criei a minha independência metodológica. Então, se você me perguntar, Tita, qual é a sua linha de pensamento? Você é historiadora, é antropóloga, o que você é? Eu falo, eu sou tudo, porque eu adotei a metodologia chamada materialismo histórico. E essa metodologia não vê as disciplinas divididas, seccionadas, de Auguste Comte, um pensador francês. Então, a minha metodologia é o materialismo histórico. E por que você escolheu
a matéria, né, na faculdade de filosofia, teve alguma coisa na sua vida, ou vivência familiar ou histórica, que te levou aí para esse caminho? Eu já lia muito. E a faculdade foi aberta com curso de letras, ciências matemáticas, pedagogia e filosofia. Agora, eu já lia muito, já participava muito, e a filosofia me leva a uma consciência crítica, política e independência. Agora, a não ser que você queira aceitar a viseira. Agora, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha tirado as viseiras. Eu fazia parte do diretório, do centro acadêmico da escola. Eu fiz o curso comercial básico e o curso técnico de contabilidade, primeiro na Escola Técnica Poços de Caldas, depois Instituto Educacional São João da Escócia. Então eu estudei e nesses cursos eu sempre era secretária do centro acadêmico. Agora você não se pergunta por que vai ficar complicado, porque as meninas lânguidas que estudavam na época, elas eram vistas apenas como, entre aspas, né? Objeto sexual, ai, beleza, lindas. Eu não, eu era de briga. Então eu chegava com os meninos no propósito do centro acadêmico. Então por isso eles preferiam a mim, enquanto secretário, do que as que ganhavam a eleição. Vocês meninos todos votavam nas meninas sexualizadas. E eu não, eu queria era briga, eu queria mudar a sociedade. Uhum. E vocês meninos também tinham uma maneira diferente de ver o mundo, participativa, ativa, e as mulheres queriam esperar um príncipe encantado para o casamento. Então, e você acha que essa tua forma de pensar foi muito mesmo pelas coisas que você lia? Sim, pelo que eu lia, não pela formação familiar. Vamos supor, a ideologia foi pela formação familiar do meu pai, mas a participação também pela formação do meu pai. Agora, e por gosto, porque eu passei a ler. Por exemplo, eu li o Capital, de Karl Marx, com 14 anos, um resumo. Então eu já procurava meu caminho metodológico. Uhum. E aí a faculdade de filosofia me oportunizou a fortificar essa opção metodológica, que é uma coisa diferente. Eu não sei os outros, meus colegas, a gente perde as pessoas de vista, elas crescem, casam, mudam. Eu não sei, então, se alguém fez alguma opção. Eu fiz a opção e trabalho ainda em cima dessas opções. Por exemplo, eu estou terminando agora a história da Umbanda em Poços de Caldas. A Umbanda é a religião de matrizes afro-brasileiras. Então, qual é a metodologia adotada? Eu mantenho a coerência do meu pensamento. Mas não interessa, eu vou na fonte. É a fonte que sustenta o meu conhecimento. E faço muita questão, por essa mesma fonte, de manter o discurso, a fala, a linguagem dos meus entrevistados, que são pessoas que, entre aspas, não têm poder de fala, por uma questão de estratificação social. E por causa da estratificação social, elas não têm condições de maior escolaridade, quando muito a quarta série do ensino fundamental. Hoje, quer dizer, as pessoas que eu entrevistei, que são adultas, têm só a formação na época que a gente chamava quarta série primária. Hoje a gente chama quarta série do ensino fundamental. Quer dizer, pouca escolaridade. Mas eu tento mostrar, através do meu trabalho, que elas têm fala sim. E é a fala delas que eu valorizo. É a fala delas que sustenta os trabalhos intelectuais que eu produzo. Legal. E a sua trajetória? Você se formou, depois que você se formou, você já entrou diretamente para a política? Não? Não, política, veja. Uma coisa eu quero deixar claro. Todos nós somos humanos, homens políticos e mulheres políticas. Uhum. Ou só não somos politizadas. Por que é política? Essa água nós estamos pagando. O aluguel, o arrendamento desse espaço, as despesas de quem canalizou a água,
de quem está vendendo a água, do entregador da água. Tudo isso é ato político, gente, é lei. E a lei não é política? Ela está embutida, só que essa informação nós não recebemos na formação escolar. Nós temos que ter essas informações. Agora, e por ter essas informações, nós temos o dever de ser político partidário, de lutar por estar no poder. Ai, religião, política e futebol não se discute. Discute sim. Por quê? Por que nós somos cristãos? Por que o cristianismo está dividido? Por que aquele outro ali é muçulmano? Por que a religião islâmica está dividida? Por que lá na Índia se pensa assim, no Japão se pensa assado? Gente, cada povo construiu a sua cultura com a sua experiência. E dentro disso, se a nossa experiência é de exploração colonial, capitalista, europeia, nós temos que discutir sim, mas não é discutido na escola. Por que não é? Eu tenho que saber por que não é discutido na escola. Porque nós temos que manter a obediência e a cabeça baixa e a mudez. Tem que ter uma formação, né? É a formação quadrada. E não é admitido a formação crítica, que você discute, dialoga com o seu interlocutor, o contexto. Você é aquilo que o seu contexto oferece. Então, por que você abaixa a cabeça? Como é que para você foi ter esse pensamento crítico estudando, né, em um ambiente militar? Você se sentiu muito, tipo, retraída, trancada? Veja bem, não me considero, não sou. Porque o ser humano é, como diz Aristóteles, é um animal racional. Então, todos nós somos inteligentes. A circunstância é que faz a gente calar a boca ou tampar os ouvidos e não se manifestar. Então, como eu já disse para você, que dentro da minha casa, o meu pai discutia política com a gente. Eu me lembro, eu era muito criança, estava da primeira série do ensino fundamental, tinha terminado a guerra. E existia um jornal chamado Diário de São Paulo. Então meu pai sentava, eu numa perna, minha irmã na outra perna, e pedia para a gente ler o jornal para ele. Não lia nada. Então a gente lia as manchetes. E eu me lembro muito bem que eu lia assim, Diário DS Paulo. Então veja bem, então eu fui estimulada a ler jornal. Então durante o regime militar, os trabalhos que era para fazer de leitura, que você escolhia os trabalhos, o que eu fazia? Eu escolhia fazer o trabalho dos pensadores que eu gostava. Agora, você, professor, me dava 7. Eu era aluna só de 7. Mas sabe por que você me dava 7? Porque 7 era a nota mais baixa para passar, para não pegar a recuperação. Então, eles não me bombardeavam. Então, os próprios professores censuravam os meus trabalhos. E eu pegava tudo que tinha de inovação dentro do pensamento crítico. Então, eu li muito bons autores da época. E na época também existia eu não sei, era editado no Brasil, traduzido. Uns cadernos, uns livros que vinha pensamento, textos de diversos pensadores da época, vivos. Então eu acompanhei muito esses pensadores vivos da década de 60, da década de 70 e da década de 80. Então, e tanto que eu não costumo ainda ler na internet. Eu tenho que ler no livro. Uhum. E isso foi o que completou a minha formação. Por exemplo, agora, para fechar o livro que eu estou acabando, eu do Brasil, pesquisando religião no Brasil, tive que ir para a África, para o Oeste Africano. Do Oeste Africano, eu tive que ir para o Egito e reconstruir o conhecimento ocidental europeu. Então, são questões de leitura, de estar atualizado. E é essa mensagem que eu tentei passar enquanto profissional do ensino aos meus alunos e minhas alunas. Gente, vocês têm que aprender a ler, vocês têm que aprender a contextualizar. Vocês não têm que repetir o que está no livro. Se está no livro, já está no livro. Agora, qual a sua opinião?
qual é a sua leitura sobre aquilo que está no livro? Isso os professores não ensinam, que é a leitura crítica. Eu tenho que comparar o que você fala com o que ele fala, com o que aquele outro fala. Ter pensamento próprio, né? Mas pensamento próprio construído através da reflexão. Uhum. Eu acho assim, o achismo não existe. O achismo não está no pensamento, na formação do conhecimento. A formação do conhecimento está na relação que você estabelece com as pessoas com quem você convive. Você é resultado dessa convivência, do diálogo. Se não tem diálogo, não tem conhecimento. Então, é por esse processo de ensino-aprendizagem que nós temos que percorrer o nosso caminho, a nossa vida, a nossa construção e a nossa possibilidade dentro da sociedade, em qualquer sociedade. Nesse momento, eu falo sobre a sociedade de Poços de Caldas e a sociedade brasileira, que é onde nós vivemos a nossa experiência. Eu posso falar assim, eu estive aqui, estudava, fiz curso aqui, fiz curso lá, mas aí é a experiência deles, não é a nossa. Agora, qual é a nossa experiência no mundo? E hoje nós temos que prestar muita atenção nisso. Eu nasci com a Segunda Guerra e não quero morrer com a Terceira Guerra. Legal. Ô Tita, de tudo que você vem falando, né, das suas experiências e vivências, até o seu modo de pensar, depois que você terminou a faculdade, você terminou a faculdade e aí você veio para Poços. Você voltou para Poços e tal. E aí depois que você voltou para Poços, você foi direto para lecionar ou você criou algum movimento cultural em Poços primeiro? Não. Quando eu voltei de Poços, eu voltei sem emprego. E não queria, eu tinha minhas dúvidas quanto à minha possibilidade de emprego aqui, porque eu fui muito marginalizada enquanto trabalhadora negra e pobre. Mas nisso surgiu, eu não tinha esses aparelhos modernos, tecnologia de hoje, mas eu recebi uma carta, sei lá, eu nem lembro o que, um telegrama de um amigo que estudava na Unicamp, que tinha vagas na antropologia. E como eu não tinha defendido a tese de negro que eu queria lá, eu falei, eu vou pegar essa oportunidade da Unicamp. E me inscrevi e passei. Até eu tinha que fazer um paper, uma redação de até 20 páginas. Aí eu fiz a sexualidade entre negros e mulatos em Poços de Caldas, uma entrevista, e fui aprovada. Depois passei pela entrevista oral e fui aprovada na Unicamp. Então, nesse momento, aí eu precisava de dinheiro, eu não podia ficar desempregada. E como o Monsenhor Trajano Barroco, que era o presidente da Autarquia Municipal de Ensino da faculdade onde eu estudei, ele tinha deixado o recado lá em casa, que a gente morava perto, ali nos Macacos, aí eu fui lá saber dele o que ele queria. Aí surgiu a possibilidade de emprego. Aí nessa possibilidade de emprego, ele me deu 4 aulas. Quem dava essas 4 aulas era formado em Direito, dava Sociologia da Educação e Filosofia da Educação, formado em Direito, tinha nada a ver. E o MEC cobrou. Então, nesse momento, eu passei a ter 4 aulas na faculdade. Essas 4 aulas dava, entre aspas, para eu ir a Campinas. Legal. E aí depois... Aí as aulas foram aumentadas e tudo mais, e eu permaneci na faculdade por 26 anos. Tá, foi de onde propriamente eu me aposentei. Depois, isso foi em 73. Em 83 eu comecei a dar aula no municipal, no ensino. Comecei na 3ª e na 4ª, na 7ª e na 8ª série na época, e depois passei para o ensino médio e fiquei no ensino médio, fiquei no colégio municipal por 19 anos. Então, mas aí eu já era, e o Monsenhor me protegia dentro da faculdade, porque tinha um diretor que eles revezavam. Um estava na presidência e outro estava com o diretor. Depois eles revezavam. Então, todas as vezes que esse outro ia para ser diretor, ele me mandava embora. Aí o Patrajano cruzava na Samanca. Por que ele me protegia? Por que ele te mandava embora?
ideológica, questão ideológica, política. Porque eu nunca escondi de que lado eu estou na política. Nunca. E de qual é o seu lado na política? Eu acabei de falar, eu sou marxista. Marxista. Então, o que acontece? Mas porque o Monsenhor sabia o valor do papelzinho que eu tinha. Certo. E para quem não conhece o seu lado ideológico como marxista, você falou até bastante sobre, mas para ser assim bem claro, como ele é? Como é esse posicionamento marxista? Primeiro, vamos começar com uma coisa bem prática. O nosso presidente reconheceu que o racismo é estrutural. Certo? O que é ser estrutural? Então, o ser estrutural, resumindo, quando a gente vê uma sociedade estratificada, você tem o que se chama de infraestrutura. Infraestrutura é a tecnologia, a técnica, o operário assalariado, o Zé Mané. Correto? Aqui na infra e super. Na super eu tenho as ideias, os projetos, o conhecimento e o detentor do capital. Esse aqui tem a mão de obra, o trabalho. Esse aqui é o capital. Muito bem. Como é que eu uno essas duas questões? Pela estrutura. O que é a estrutura? A estrutura são as instituições que organizam, regulamentam essa relação. Então aqui são todas as instituições. A religiosa, a jurídica, a empresarial, a classe, que é o que a gente chama de classe média. Eles não detêm o capital, mas asseguram a permanência do capital aqui. E eles planejam, são os técnicos que planejam. Por exemplo, eu dava aula no curso de administração de empresa. O administrador de empresa, se ele não tiver capital, ele não vai estar aqui. Ele está aqui, o administrador está aqui fazendo o quê? Administrando a empresa de quem tem capital. Então, a base do pensamento marxista, em outras palavras, é isso. Então, para nós conseguirmos minorar as relações na sociedade, nós temos que ter, não é eliminar essas pessoas, não, que elas sejam consciência crítica de que lado realmente eles estão e o que elas podem fazer para beneficiar a infraestrutura. Entendi. Essa é a proposta marxista. Promover o equilíbrio. Através da luta de classes. Porque aqui eu tenho uma luta de classes. Esses têm tudo, esses não têm nada. E quem assegura isso é a estrutura. É estrutural. Então a pobreza é estrutural, o racismo é estrutural, o machismo é estrutural. Porque quem que está aqui nessa... Vocês no meio, as críticas que eles fazem a nosso presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Nós temos que começar a repensar essas questões. Se nós não repensarmos essas questões para mudarmos, para melhorar o país, porque, veja, eu coloco sempre que a unanimidade é burra. Sim, a unanimidade é burra, mas eu posso melhorar, elastizar, elástico mesmo, reflexionar as melhores condições de vida para o trabalho. Por que eu tenho tanto tráfico de droga? Por que eu tenho tanto assalto? Por que eu tenho tanto jovem na rua? Alguma coisa está errada. Vamos procurar o que está errado e minorizar isso. É muito simples. Por exemplo, quando eu fiz o curso de digitação, eu ia fazer lá no Senai, no final do Jardim do Estado. Não, Senai, lá no final é Senai. Não, Senac. Eu ia de ônibus. E saía de lá entre 9 e 9 e meia, voltava de ônibus. A juventude, os jovens da região na época, estavam sentados no meio-fio, na porta assim, conversando. Aí você passava de bicicleta, parava, o pessoal conversando. Isso já faz mais de 10 anos. Aí eu falava, o que está fazendo esses jovens parados
sentado na porta. Você passa de bicicleta, hoje de moto, e aí o inferno está feito. Então nós temos que repensar e ocupar, por exemplo, aqui em Poços, nós temos tantos poliesportivos. Sim, criar projetos. Criar projetos. O povo da rua. Com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, hoje em dia, para ocupar até 10 horas da noite. Hoje em dia a gente tem, né, bastante projetos aí em Poços. Eu tenho alguns amigos que é da área de educação física que promovem alguns projetos aí, esportivos e tudo mais. Dentro disso daí, desse teu pensamento, aí você viu isso daí, né? Você pensa dessa forma e aí você começou a criar projetos assim? Você foi para a área da política para fazer isso? A área da política é uma coisa muito engraçada. Eu não tinha pretensão, embora eu fosse filiado a um partido, eu não tinha pretensão de viver a vida política partidária. Aí eu fui pedir para um vereador, amigo meu, que vou citar o nome, o Valdemar Antônio Lentes, do Demarzinho. Demarzinho, você podia criar o Conselho Municipal da Igualdade Racial aqui em Poços. Faz o projeto. E eu era do Estado. Eu era do Conselho do Estado. Te deu não, faz você. Por que você não é candidato a vereador? Você ganha e faz. Eu falei, Demarzinho, não é que você tem razão? Aí eu entrei para candidato, ganhei e criei o Conselho da Igualdade Racial em Poços de Caldas. Então, quer dizer, e para a reeleição, eu não tinha interesse, eu não estava na reeleição. Nós já tínhamos feito as reuniões e tudo mais, já tinha saído os candidatos, eu não era candidato. Aí, a diretória me procurou e falou assim, Tita, nós precisamos tirar um homem e colocar uma mulher. Já fazia mais um mês que estava o processo eleitoral correndo, já legal. O juiz exigiu. Eu falei, mas eu não tenho pretensão, não estou interessada. Ele falou, não, mas se você não for para o corte, nós não temos quem mandar. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas vocês esperam eu conversar com o Marcos Matavelli, com a Augusta Clementino e com a Ana Guerra. Porque eu falei que eu não seria candidata e não sou. Vocês estão pedindo, e lógico que eu posso atender, mas eu quero conversar com eles. Aí eu conversei com esses 3 grandes companheiros, e companheiros, né? E saí candidata. Mas aí eu fiz uma campanha bem acanhada, porque eu não queria ganhar. Eu não gostei, não ganhei. Eu não gostei de ser vereadora. Porque os vereadores não têm um projeto político. Eles têm um projeto pessoal de poder. Então aquilo não me fez bem. Mas você acha que isso era na ocasião ou ainda é assim? Eu estou fazendo análise da minha ocasião. Sim, da tua ocasião. Não vou estender. Então, eram boas pessoas, sempre tive boa convivência com eles, mas eles faziam um bloqueio político. Que benefício da cidade, gente, é benefício da cidade. O vereador tem que fazer projetos, mesmo de partidos diferentes, se é bom para a cidade, vamos estar juntos. Agora, se não é bom para a cidade, vamos contestar. Então, são situações que eu vejo a política sempre num sentido coletivo, corporativo, mas dentro de uma coletividade, de ouvindo a população de interesse, que são os eleitores da nossa cidade, ou do Brasil. Eu vejo sempre de uma forma maior, sabe? Então, quais desafios você enfrentou ao levar, enfrentou assim na parte da política, né? Ao levar a pauta da cultura afro para dentro assim dos espaços institucionais? Olha, dentro do município. Eu vou citar uma grande liderança em Poços de Caldas, que foi o que deu início nisso tudo. Que foi o presidente fundador do Chico Rei Clube. Do Chico Rei. É o Mário Benedito Costa. O seu Mário, eu acho que ele foi o primeiro negro assumido pela maçonaria Estrela Caldense. Não, Luz e União, aqui da João Pinheiro. Assim, enfim, na verdade, a maçonaria me parece um corporativismo que eles não se excluem, certo? Que eles se unem. E a maçonaria deu muita cobertura. Estava sempre lá fazendo almoço, jantar, participando de reunião. E na época, o diretor de São João da Escócia era o Arindo Ferreira Pinto.
E o professor Arino ofereceu bolsas de estudo aos nossos jovens, que eles paravam na quarta série, na época, quarta série primária. Aí eles começaram a estudar. Numa outra oportunidade, o Monsenhor Trajano Barroco também ofereceu bolsas de estudo no Pio XII. E as festas de formatura, os almoços de formatura, o jantar de formatura, era feito também no Chico Rei. Então você veja, com o apoio dessas instituições, favoreceu uma abertura racial em Poços de Caldas. E aí, isso, o que levou a você? Tipo Não, assim, eu já estava lá. Você já estava lá no Chico Rei? Eu entrei lá em 74. Tá. E aí, você com a sua participação no Chico Rei, tipo, e aí como vereadora, os projetos que você levou para dentro da Câmara e tudo mais, nessa parte cultural afro, enfrentou muitas dificuldades? Não, por parte dos vereadores em seu conjunto, não. Uhum. Mas existia um vereador, por exemplo, eu coloquei o grupo da Dona Orlando, que era um grupo de... Ela tinha uma casa de umbanda, congada. A tia não tem a casa, ela faleceu, mas a casa está aí, o resultado do trabalho dela está aí. E ela foi grande companheira nos nossos projetos do Chico Rei. Companheira mesmo. Quando eu indicava, e era aprovado, a presença desse grupo ou daquele dentro da Câmara, tinha um vereador que pedia para abrir a porta do fundo para ele entrar pelos fundos. Quer dizer, total falta de respeito. Ele não precisava reverenciar, mas são seres humanos produzindo cultura no país e na nossa cidade. Então ele pedia ele entrar pelas portas do fundo para não passar. Essa foi a maior resistência, foi a maior resistência que enfrentou. Então, mas dos outros vereadores não, todos vinham cumprimentar. Está saindo o livro de fotos do Chico Rei, deve sair até maio, e vocês vão ter oportunidade de ver a participação, a alegria. Os vereadores recebiam o grupo entrando, batendo atabaque, dançando congo, era recebido dentro da Câmara. E também eu criei dentro da Câmara, o mês de maio, que a gente fala que é mês de Maria, eu falava mês das Marias, que era a exposição de artesanato da produção das mulheres de Poços de Caldas. Então aquele espaço de uso do saguão da Câmara foi aberto com o nosso trabalho lá dentro da Câmara. Legal. Quais projetos assim você considera assim de suma importância, ou que já teve ou ainda tem em Poços, que você ajudou a criar? Olha, o movimento cultural. A lei da divisão de cultura, o secretário de Educação, que na época era Educação e Cultura, pediu para que eu fizesse. Eu fiz o projeto, pensando até nas pessoas que poderiam ocupar espaço naquele projeto. Aí o Carlito mandou para o prefeito mandou para a Câmara, na Câmara sofreu algumas modificações, mas a divisão de cultura foi criada. Essa divisão hoje foi transformada em Secretaria de Cultura para poder receber o beneficiamento. Então, quer dizer, a questão da discussão da política cultural é diferente do meu tempo. Mas eu acho que Poços de Caldas, nessa questão da cultura, está faltando um projeto de formação de tudo que eu estava colocando para você, da educação crítica sobre a cultura. Para que veio, ou para que virá, para que serve, e qual o resultado de uma produção cultural. Você acha que o pensamento ele tem que ser baseado em cima de uma cultura como um todo, ou você acha que falta pensamentos em cima de alguns temas específicos? Não, tem alguns temas específicos, porque veja, a gente nunca pode perder de vista que esse ato único está ligado aos outros atos, foi o que eu coloquei no começo. Mas então, eu cutucando esse único, ele vai cutucar o outro, ele vai cutucar o outro. O que falta em Poços de Caldas, para eu que trabalhei aqui por 26 anos dentro da escola, falta em Poços de Caldas uma educação politizada. No Brasil, nós somos muito atrasados, porque nós, produtores culturais, temos que pensar na transformação para a melhora de nós e do mundo. Mas aí você... A gente defende uma cultura só de acomodação. Tá. Você colocou os dois polos, certo?
ali o estrutural, né, e o infra. Se a gente, todo mundo sabe que se a gente der mais educação, incentivar mais o pensamento, incentivar mais o senso crítico, você não detém poder. Aí é que você vai ter poder. Opa! Então, mas aí o de cá vai ter poder, o de cá não vai ter poder. Mas quem que está no poder? Então, os políticos que estão lá em cima... Lá em cima onde? Governo... Não, o governo, que é o presidente da República, está sofrendo todos os ataques de macete de quem está na Assembleia. Isso. E quem que está na Assembleia? Aí tem lá os deputados na Assembleia... Que são contra o governo. Então, no momento. Porém, mas nós todos temos eles que meio que estão contra... Tá. Você vai votar no seu amigo ou naquele que tem possibilidade de mudança? Então, é esse senso crítico. Essa é a leitura que tem que fazer. E aí não tem. E quem tem que dar? Onde ele tem que adquirir? Aí na educação. E a nossa educação educa para quê? Para ter uma formatação de controle. Então é que eu chamei de estrutura. Sim. Aí que tá. Mas se a gente não tem as pessoas que querem fazer essa mudança, porque senão você perde o poder, perde o controle. Mas isso nós temos que formar. Então, eu sei que a gente sabe que é pela educação. Não tem outro caminho. O que está acontecendo com o nosso sindicato de 8 anos para cá? O sindicato não tem sentido. O sindicato é uma instituição de debate. Nós não se promove mais. O sindicato perdeu o poder. Você veja, todas as instituições de reflexão de avanço foram reprimidas. Sim. E o que está crescendo no Brasil? Isso cresce tudo que não é bom. Por que não é bom? Uma delas, que agora mesmo estava um alto-falante aqui na rua gritando. Esse eu não estou sabendo. O que aconteceu ontem? Pentecostalismo. Então, gente, nós temos que fazer leitura crítica. O que está crescendo no país? Quem sustenta a ideologia refratária ao presidente da República? Não vou resposta porque eu não estou para discutir política. Não, sim, mas é bom que deixe para o pessoal aí pensar e colocar aí nos comentários aí o que vocês acham sobre essa pergunta. Ô Tito, você acha que o Brasil, no caminho que vai indo, você acha que tem a possibilidade, como a gente quase voltou a isso, a poder militar? Não. Porque assim, foi pedido há uns tempos atrás, pediram muito e tal e tudo mais. O que eu estou falando o tempo todo é a leitura do contexto. Eu tenho um contexto em 64 que tinha determinadas antecedências. Aí, hoje, o contexto é outro. Nós tivemos, acho que de 68, não me lembro data, eu não sou muito boa de data, de 68, uns 3 ou 4 anos, uma formação militar coordenada pelo general Golbery, de aliança com a CIA e com a... Vamos colocar a academia, eu não sei nem como é que chama, lá dos Estados Unidos, que fez a formação dos meninos de ouro do Exército Brasileiro, para segurar um processo que se esperava que viria. E toda aquela instabilidade política que foi gerada a partir da renúncia do Jânio possibilitaria o avanço de uma força de esquerda. Aí gerou o golpe militar. Então, desse golpe militar que assegurou, quer dizer, tinha um conjunto de coisas favorecendo que estava alicerçada por uma política internacional que havia sido criada em 48, quando se criou o Estado de Israel, criou-se uma possibilidade de estudantes brasileiros estudarem nos Estados Unidos para voltarem para ser as lideranças políticas aqui. Então todo esse contexto foi sendo construído.
Agora, por mais que todos nós vamos estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, essa política não existe mais. E a formação dos nossos militares hoje está mais aberta, mais eclética. Também melhorou a formação dos militares. E quem sustentou e assegurou e segurou o regime militar foi o capital norte-americano. Uhum. Os investimentos, unir para não integrar, integrar para não entregar, que foi o projeto Rondon. Criou-se um espírito pátrio para nós amarmos o Brasil. Brasil, ame ou deixa. Quer dizer, todo um processo ideológico. Hoje isso não existe mais. Então, o Exército sabe, não estou dizendo com esse governo de agora, mas há 2, 3 anos atrás o Exército sabia que ele não teria o apoio financeiro e nem logístico de um país estrangeiro. Então, são coisas diferentes que você tem que aprender a ler nas entrelinhas, você tem que procurar buscar, tem que parar com fake news. Uhum. E você saber distinguir o que é uma fake news e o que é que não é. Como diz o outro, larga de ser bobo, né, entendeu? A gente tem, eu não estou dizendo, o que eu estou falando o tempo todo? Eu não estou falando o que eu sei, eu estou falando que nós temos que aprender. Certo. Uhum. Tem algum projeto na sua vida, até hoje, algum projeto que você fez que marcou a sua vida e na questão, assim, tanto da estruturação da cultura afro-brasileira no município? Olha, no município, a sobrevivência do Chico Rei, através da sua atual presidenta, que é a Lúcia Vera de Lima. Não importa, a Lúcia Vera está conduzindo para objetivos grandiosos, objetivos de continuidade. Então esse foi o teu projeto que mais marcou? Foi a sobrevivência do Chico Rei. Sobrevivência do Chico Rei. E qual a importância, assim, eu conheço Chico Rei. Eu, na minha infância, né, eu nasci, eu morava lá para baixo e morei do lado ali do Chico Rei. Eu vivi um tempo ali da minha infância. Mas tem muita gente em Poços que não sabe da importância do Chico Rei e nem sabe da história. Qual a importância do Chico Rei na cidade? Primeiro, nós estávamos há 10 anos atrás, junto com o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criando a Coordenadoria do Negro, que eu fazia parte. Ela não foi implantada, assim, mas agora ela foi ativada e recriada. Um novo projeto de lei foi recriada. E nós temos uma companheira de grande competência, que é a Nancy de Moraes, que está liderando como diretora da divisão de igualdade racial. E ela criou uma rede de comunicação, usando os mecanismos do Moderno. E, olha, eu fico boba de ver quando abro a rede, a quantidade de instituições, de nomes, de coletivos, de corrente, disso, daquilo, que ampliou. O que era um núcleo do Chico Rei, hoje nós temos mais de 30. Isso cresceu. Quer dizer que o movimento melhorou e que as lideranças existem. E através dessa rede da igualdade racial, está se conseguindo fazer um trabalho em comum com esses diversos grupos diferentes. E outra coisa, ainda hoje eu estava comentando para um dos nossos meninos, que foi para os Estados Unidos pela falta de oportunidade de trabalho aqui, ele está aqui de férias, e colocando para ele a alegria nossa, minha principalmente, de ver que os nossos jovens da época estão hoje com seus filhos todos com curso superior. Quer dizer, eles que só tinham, que eu coloquei antes, a formação de 4ª série primária, têm os filhos hoje todos com formação universitária. Isso não é uma conquista do Chico Rei, enquanto instituição, que agregava a população, a comunidade negra de Poços de Caldas? Então isso aí a gente tem que ter orgulho, não por mim, por todos aqueles que colaboraram para a sobrevivência da instituição chamada Chico Rei Clube e hoje Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei. Que eu fui do Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, eu fui a primeira presidenta. Legal.
Tito, você sabe que você é conhecida em postos por todos e sabe que você tem uma importância, né? Não só política, como até mesmo de guia ali, né? De exemplo para muitas mulheres e pessoas, né? E na sua história, né? O que mudou? O que fez, né, mudar, né, na sua história toda como mulher e líder política? Olha, a questão da mulher, a vida inteira, quer dizer, eu não me considero uma feminista, mas a questão da mulher veio sempre junto, não paralela, porque junto você chega no mesmo fim, paralela você vai reto e não se encontra. Olha, com a minha entrada, primeiro eu adquiri a sede social, e com a minha entrada para a diretoria, outras mulheres começaram a se fazer presentes em diretoria. E a primeira diretora mulher do Chico Rei, presidente, foi a Célia Pires de Paula, que a gente chamava de Tia Célia, que era a tia de todo mundo. Então, veja, essa questão, a mulher do Chico Rei, que só aparecia nos jantares e nos almoços da entidade, que ela não tinha sede, do lado do marido, agora ela vai para a sede. Agora ela está trabalhando junto, braço a braço. Então a mulher no Chico Rei cresceu. E nesse crescimento da mulher do Chico Rei, nós criamos um grupo de mulheres, que a gente fazia reuniões cada vez numa casa. A gente contratava uma casa num bairro, e ela contratava as vizinhas e vinha para a reunião. Então, o primeiro movimento de mulher em Poços de Caldas foi criado dentro do Chico Rei. E você acha que na tua trajetória, da defesa da cultura do afro, o que mudou, que saiu do papel de pauta e virou uma missão na tua vida? Quando que isso mudou? Quando eu comecei a registrar escrito. Porque eu ia no seminário, nos encontros, eu levava pauta escrita, que faz parte dos anais daquele encontro e tal. Eu cheguei a apresentar trabalho, 2 trabalhos sobre negro em Cuba, em Havana. Então, além eu escrevia nos jornais, em todos os jornais de Poços eu escrevia. E depois eu escrevi Reinado e Poder no sul das Minas Gerais. O pessoal, quando vai me corrigir, põe de Minas Gerais. É das Minas Gerais. O que o pessoal não entende é que eu tenho o cerro, que foi de exploração de diamante, no norte de Minas. As Minas Gerais eram Sabará, Vila Rica, São João del Rei, Congonhas, no centro de Minas Gerais. E só a partir de 1756, quando decaíram as Minas Gerais, foi que se deram os novos descobertos. As minas no sul das Minas Gerais. Não é de Minas Gerais, é das Minas, é no sul das Minas. Então, isso eu deixo registrado. E nesse texto, que é um livro razoável, eu trabalho 7 cidades do sul de Minas através da Congada, dos reinados. Então, dando uma participação coletiva da construção cultural pelos negros escravizados, que vinham com seus meios para o trabalho, agora na terra, não mais nas minas, porque os novos descobertos não produziram o ouro suficiente que a coroa precisava. E depois eu escrevi, que são em 2 volumes que eu estou dizendo que vai sair o 3º, a história do Chico Rei, mas através das atas. Eu não tenho que falar nada. As atas é que dizem o que os elementos da comunidade negra queriam dizer e participavam. Eu sempre dou mais importância ao meu interlocutor informante do que propriamente ao meu trabalho. Porque o meu trabalho é o seguinte: escrever o seu nome errado. Como eu sobrevivi, eu conheci você, então eu vou colocar o seu nome certo. Então eu fiz correções, adendos correcionais, e não interferência na sua fala. Legal. Bom, pessoal, a gente teve uma outra conversa aqui com o Roberto Treziano, né?
Acho que o pessoal aí, quem não assistiu, vou convidar vocês a assistir, vai ter um cardzinho aqui em cima. Fizemos duas conversas com ele sobre história de Poços de Caldas, né? E o Terê tem aí história para contar aí que, se deixar, tem uma temporada só com ele. Então convido vocês a assistirem essas duas entrevistas, né, conversas que tivemos com ele sobre a história de Poços. E aí vocês estão vendo, a gente está conversando aqui com a Tita, e a parte dela sobre a história de Poços, né, e tudo mais, é pela parte mais cultural, né, cultural, e do Terê era mais estrutural, falando assim de obras, enfim. Ô Tita, pensando aqui, né, eu estou pensando comigo o que eu já conversei com o Terê e o que eu estou conversando com a senhora. Qual a importância de falar cada vez mais sobre a parte cultural afro-brasileira, afro-africana, asiática, enfim? Qual a importância de sempre falar disso? É para não voltar nos velhos erros, nos erros que já foram cometidos? É para diminuir cada vez mais a desigualdade racial, o preconceito? Qual a importância de falar bastante sobre isso? E de talvez ter um espaço, às vezes até marcado, próprio para isso, sempre ser debatido. Olha, na minha época de estudo, não existia nenhuma bibliografia que pudesse nos colaborar com o nosso conhecimento sobre a história da África. Então, primeiro, se coloca na história assim: quando os escravos vieram para o Brasil, nunca veio escravo para o Brasil. Os portugueses, os ingleses, os franceses e o diabo quatro capturava, prendia ou aprisionava, marcava a ferro e jogava no navio negreiro e trazia para as colônias. Então, se tem algum negro que veio para o Brasil, eu devo conhecer uns 5 negros que vieram para o Brasil. Negro nunca veio para o Brasil. Ele foi trazido acorrentado. Começando aí. É isso que tem que mudar na história. E o trabalho dele era gratuito. Sim. Ele vinha como mercadoria. Como vinha o cavalo, o burro, o boi. Mas como é que se muda isso na história? Isso lá na história você não muda mais. Eu tenho que mudar a sua leitura. O tempo todo eu estou falando em leitura crítica. Tá. Então você tem que mudar. Agora nós estamos, graças às cotas nas universidades, eu tive o prazer de ir no encontro, o primeiro encontro, não lembro o nome, que tem uma opção de sigla de letras assim que eu não lembro, onde nós criamos, eu estava lá, onde nós criamos um grupo de pesquisadores e professores universitários negros. Quando foi isso, 2000. Quando foi em 2018, esse encontro foi em Uberlândia. Eu falei, eu vou lá agora ver como é que está isso. A gente já chorava, sabe? Chorava mesmo. Até eu fui homenageada no final. Quando eu fui fazer a minha inscrição no encontro, eu fui a 5.600 e qualquer coisa. Então quer dizer que chegou a 6.000, correto? Participantes. Quando nós fundamos, não tinha 100 dentro de uma sala de aula, tá? Olhe bem, em 18 anos já tinha 6.000. E a hora que você via, eu coloco sempre a negradinha, meninos de 22, 20 anos, 23 anos, apresentando suas teses de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, sobre possibilidades metodológicas brasileiras. Olha como mudou a linguagem. Porque nós ficávamos assentados, inclusive eu, em pensadores europeus, que foi o que a gente aprendeu. Que era nós não sabíamos nada de negro, não sabíamos nada de história da África. Nós ouvimos falar em história da África na década de 50, 60, quando começou o descolonialismo, lá a libertação de Angola, a libertação de Congo, do Moçambique, disso, daquilo. A gente não conhecia nada. Por exemplo, Moçambique não tem editora, eles editam os livros em Portugal. Olha para você ver,
a falência, a defasagem. Lá é muito atrasado. Mas quem que atrasou eles? Ela é muito atrasada. A colonização europeia. Então é isso que nós temos que reaprender. Então o que eu estou lendo agora, existe uma coleção que me faltam os 2 últimos volumes. Eu tenho 7 volumes, faltam 8, 9 que eu não consegui descobrir onde que vende. Sobre a história da África, escrito pela Unesco. E são textos. Então o que é que os autores cobram? Que nós temos que começar a estudar a história da África, mas uma história da África escrita por africanos. Como que você avalia a participação, né? Como você avalia o papel da educação na formação e na defesa, né, dessa cultura? Mas aí que eu estou colocando... Não tem? Não tem, porque nossa educação não pode ser crítica. A nossa educação é de repetição do que está no livro. Algum professor ousado, esse professor se liberta, mas é dentro de uma escola. Nós precisamos mais. As referências educacionais nossas ainda são de decoreba. Sentar um atrás do outro. Não, a educação tem que ser ampla, aberta, olhar nos seus olhos, olhar cara a cara, para poder a gente repensar e trocar ideias. E nós não temos isso. Então nós temos a história do Brasil. Nós ficamos em cima de um tal Gilberto Freire pernambucano, não tira o valor dele de época. Foi defasado. Depois da abertura do autoritarismo militar, foi que começaram a aparecer alguns escritores, historiadores, sociólogos, com uma consciência de negritude diferenciada do processo colonizatório. Nós temos que interpretar, nós temos que entender, porque eu estava falando da mão de obra sem salário, que é o homem escravizado. Essa mão de obra deu mais-valia absoluta para Portugal, que acabou comprando a tecnologia da Inglaterra, quer dizer, o capital ficou na Inglaterra, os cofres vazios em Portugal e no Brasil os buracos. No Brasil ficaram os buracos. Nós temos que entender isso. Essa colocação não é minha, essa é do Galeano. Então nós temos que conhecer isso, gente. E a nossa escola não ensina. Porque os professores não sabem. Não tem essa... Não tem a formação. Por exemplo, a Lei 10.639, que depois foi substituída pela Lei 11.645, que inclui a história da África e da cultura afro-brasileira da escola, os professores e os supervisores não conseguiram entender ainda para colocar ele na prática. Na prática, né? Tem que colocar na prática. Mas por que ele não coloca na prática? Nós temos que repensar também esse professor. Nós temos que repensar a formação desse professor. Né? Nós temos que incluir essas disciplinas no currículo. Eu acho que o nosso método de ensino é muito defasado, muito arcaico. Porque ele precisava ter várias reformas, mudanças, a nossa sociedade é arcaica. Inclusões de matérias que não tem, que é de suma importância para a sobrevivência e criação da nossa população, né? Tipo, economia, pensamento crítico sobre as coisas. Eu acho que assim, eu vejo pelo método de ensino é muito arcaico. Nós temos, o método de ensino tem que ser mudado, e nós temos também que inserir nisso aí a nossa preocupação com o combate ao racismo. Nós representamos 56% da população. E nos outros 54%, nós temos as outras etnias todas. Sim. Quer dizer, todas as etnias dá um todo, né? Enquanto que nós somos 56%, os declarados pardos e negros. Então isso aí, para nós ter uma sociedade melhor, nós temos que ter uma sociedade integrada. Então eu não tenho que lutar pela inclusão do negro, eu tenho que lutar pela integração e o combate ao racismo. E a igualdade, a equidade salarial e profissional, a formação profissional. Tita, mas nesse ponto, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas veio outra na cabeça. Nesse ponto da igualdade, as cotas não acaba sendo um método de estimular, não
o preconceito, eu vou dizer assim, porque assim, você está meio que privilegiando ou até mesmo falando que aquela pessoa ela não tem capacidade própria para poder disputar de igualdade. Muito bem. Aí você está favorecendo ela, tirando... Eu estou falando isso porque agora, recentemente, uma menina está até nas redes sociais que ela fez o Enem, ela estudou a vida inteira em escola particular e tal, não sei o quê, e aí ela não passou, ficou lá no Enem lá em 1000 e não sei quantos na vaga. Aí ela aproveitou a cota, né, racial e até, se eu não me engano, ela pegou a cota racial e de deficiência. E aí entrou na vaga 100 e não sei quanto e passou. Você não acha que isso, tá certo que ela acabou usando o lugar de alguém que precisava, né? E são casos isolados. Mas utilizar a cota não é falar que a pessoa não tem a capacidade de... Tá. E antes de existir a cota, quando é que o negro entrava na universidade? Você via um caso ou outro. Percebeu? Sim. 99,8% era de quem? Dos brancos. Percebeu? Aonde que está a desigualdade? Sim, essa desigualdade existe bastante. Então, qual é o medo de eu mediar? De eu reparar? Criando-se as cotas para trazer uma concorrência maior, trazer um equilíbrio maior que não tem. Mas então, ao invés de criar as cotas, não era melhor investir mais na educação? Qual pública, educação? Pública, para poder ser... Isso é uma outra situação. Veja bem, há uns tempos atrás, um vereador de origem Teima, pezinho na senzala, estava contra as cotas na Câmara. Falou uma opção de bobagem. Naquela semana, olha que felicidade, naquela semana veio a revista Veja, trazendo como manchete da revista Veja, os melhores alunos da universidade são os alunos das cotas. Então veja, então o que são as cotas? Eu tenho X% por nota, que é mais do que 50%. Eu não lembro agora como é que está. Acho que é 70%, 80%. 20% daqueles... Porque os que vão para as cotas, eles passaram. Não passaram com as melhores notas. Porque o que passou com a melhor nota, ele não vai ocupar a vaga do outro. O que passou com a melhor nota, ele vai lá para frente. Porque tem negro que passa com a melhor nota também. Tá? Então, esses 20% está dividido entre cotas para negros e egressos de escolas públicas. Então, veja, não é só para negro, para as escolas públicas. E só 20%. Então, 80% é daquele que fez os melhores cursinhos. Então, agora, a questão que nós estamos falando do investimento na escola pública, tem que investir. Veja bem, e o Brasil é um dos países do mundo que tem maior número de escolas públicas. Agora, o que falta, que nós colocamos desde o começo, é a qualidade de formação do professor. Sim. Por quê? E por que não tem qualidade? Porque as universidades, os pensadores das universidades, fazem parte daquilo que eu coloquei como estrutural. Tá? Então, você acha que um dia vai ter alguma solução, algum jeito? Porque assim, você entra, é uma roda de rato ali que eu tô vendo. Você tá falando, é uma roda que o rato fica ali correndo e não sai do lugar. Porque para mudar a base, tem que mudar lá em cima. Para mudar lá em cima, é as pessoas que escolhem quem tá lá em cima. Então eu lhe pergunto, tive formação em História. Quantos anos e quantas mortes foram necessárias para implantar o cristianismo? Nossa. Percebeu? Sim. Quantos anos foram necessários, junto com o cristianismo, para derrubar o cristianismo, derrubar entre aspas, e implantar do pré-capitalismo ao capitalismo, é o capitalismo que nós estamos hoje. Nós estamos no capitalismo há quantos anos? Há quantos séculos? Tá, você acha então que um dia vai ter, mas porém são por etapas. Nós estamos trabalhando com um processo histórico. A história não acontece, a mudança da história não acontece de hoje para amanhã. Sim. Ele é um processo em construção. E até agora, eu só estou falando no processo de construção, de nós nos construirmos e ter um objetivo de melhorar uma sociedade que é a nossa. Tá. E dentro disso, de falar em melhorar a sociedade, até mesmo deixar um legado.
você vem pensando já nesse futuro? Você está construindo essa base para deixar um legado? O que eu acabei de falar agora há pouco com a questão da rede? Uhum. Não, fala assim, mas teu próprio, não, igual próprio, você, casa da cultura. O que eu falei? Que eu me construí dentro do Chico Rei. Uhum. Que o Chico Rei, hoje, é apenas uma instituição matriz de uma série de pipocamentos de instituições em Poços de Caldas. Sim. E como legado pessoal, nós criamos a Casa Laudelina de Campos Melo. Uhum. Essa casa foi idealizada por mim. Eu tenho um acervo bibliotecário, não tenho nem ideia de quantos livros eu tenho, que eu não quero que quando eu morrer ela vai para a caçamba e para o lixo. Então a Casa Laudelina é para resguardar essa biblioteca, alguns objetos, não de valor monetário, mas de valor cultural que eu tenho dentro da minha casa. Então a minha casa vai ficar para a Casa de Laudelina. Sim, esse ponto que eu queria chegar, porque o Tere tinha me contado um pouquinho disso na conversa que a gente teve, e ele falou que isso é de suma importância, isso que você está deixando. E aonde que fica isso e como vai funcionar, ou se já está funcionando? A minha casa fica na Rua Platina, número 38, bem atrás da De Pascoal. A rua, ela nasce e acaba ali atrás da De Pascoal. Agora, nós estamos com dificuldades de começo, difícil, as pessoas às vezes não entendem ou não têm tempo de frequentar, mas nós fazemos questão das reuniões pessoais, todo último sábado do mês. Então a gente faz as reuniões, tem todos os registros, tem ata, tem conta bancária, inclusive precisamos de colaboração, porque nós precisamos catalogar os livros. Porque é meu, eu ponho do jeito que quero na estante. Mas não, para oferecer para a leitura, para abrir ao público, nós precisamos ter isso catalogado, né? E então isso a gente está tendo alguma dificuldade, mas eu ainda não saí atrás de financiamento. Mas eu acho assim, até dando um adendo nisso, né? Ontem eu participei de uma reunião na escola da minha filha. E daí ela estava falando sobre a contribuição na escola, né? Para gastos, enfim, que tem ali na escola. E ela pôs ali a reflexão daquele pingo d'água, que, igual você falou, são mais de 50%, né? 56%. 56%. Aqui em Poços, a maioria tem também esse equilíbrio ou tem mais negros do que brancos? Não, aqui em Poços, eu vou dizer a verdade para você, eu desconheço a estatística. Mas não podemos esquecer que a partir de 1886, a Poços de Caldas recebeu uma comunidade de imigrantes italianos bastante significativa. Nós somos, os negros nossos só aparecem na procissão de São Benedito. Mas nós temos uma comunidade italiana bastante significativa que contribuiu para a construção da nossa formação cultural e de identidade político-social também. Então, aí dentro dessa questão, igual você falou, que só na festa de São Benedito que aparecem os negros, mas assim, o que você está colocando, né, deixando lá, a instituição Laudelino de Freitas, se cada um contribuir com R$1 mensal, a quantidade de pessoas que tem, estou trazendo a escola porque ela falou que tem 1.200 alunos lá. E se cada pai contribuísse com R$1, todo mês era 1.200 por mês. No fim do ano, você tem mais de 12 mil reais aí, né? Que dá para fazer bastante coisa na escola, dá para ajudar. Então, assim, quando a gente pensa em ajuda, às vezes a gente pensa 5, 10, 50, 100. Mas se juntar a comunidade, o pessoal tiver a consciência e uma constância, que seja R$1 por mês, essa ajuda, ela cresce, se multiplica. Veja. Né? Então, assim, até mesmo deixar o pessoal contribuir, né, ajudar a ir lá e conhecer e ter essa visão. Veja, nós abrimos a possibilidade dessa ajuda, mas não podemos obrigar. Ajuda quem pode e quem quer. A ajuda é voluntária. Agora, nós vamos, quando fizer 2 anos, que vai fazer em maio, nós vamos atrás de ajudas empresariais e ajudas da Secretaria Municipal de Cultura, que são projetos. Nós estamos com projetos no meu nome, porque eu tenho um currículo, mas pagando os profissionais que estão trabalhando com a gente, e quem quiser não devolve o pagamento.
como nós, a diretoria, devolvemos o pagamento. Agora, eu não sei se a escola que você se referiu é pública Não é ou municipal. particular. Municipal. Eu trabalhei no municipal, agora é uma questão política também. A escola pública, ela tem que ser sustentada pelos nossos impostos. Nós pagamos impostos e as instituições públicas são obrigadas a manter as escolas. Sim. A escola pública não precisa de esmola, porque o pai já paga imposto. Mas esse imposto não volta, né? Isso aí é uma referência. É apenas uma referência. Então, nós com a Casa Laudelina, nós somos um grupo bom, um grupo interessado. Algumas pessoas, poucas pessoas se desinteressaram, mas a gente pretende continuar e manter o caminho aberto para o conhecimento através do acervo. Eu vou deixar um acervo bastante significativo para aqueles que têm interesse de conhecer, porque a minha biblioteca ela é especializada em humanas, psicologia e educação. São as três vertentes, quer dizer, eu digo humanas, que entra a história, a sociologia e a filosofia, e a antropologia. Agora, educação, eu tenho os métodos mais modernos de educação e alguma coisa menor em psicologia, mas psicologia atualizada também, porque eu uso muito dos recursos da psicologia para fazer as análises religiosas dos meus trabalhos. E dentro disso, né, como que você dialoga com a juventude negra em Poços de Caldas para que ela reconheça e seja protagonista da sua própria história? Olha, eu não estou hoje mais em atividade, lógico que não estou, como diz o outro, já estou na condição de juntar tudo e jogar fora. Mas até então, quando eu estava no Chico Rei, nós tínhamos programas de reflexão sobre a abolição em maio, em novembro, da consciência negra, e a Festa São Benedito, apresentando o som dos grupos culturais nas praças, de uma série de projetos que são nos meus livros. Então a gente trabalhava isso nas escolas. Nós tínhamos uma porção de quadro, fazia exposição nas escolas e dialogava com os alunos. Agora quem está fazendo isso é a Lúcia Vera, presidente do Chico Rei, e a Maria Augusta Clementino, presidente do COMPERRE, do Conselho do Negro. Então o que acontece? Continua existindo, mas não sou eu mais que faço. Então você veja, isso tudo são extensões que o Chico Rei deixou. E o Chico Rei ainda está ativo. Sim, mas Poços de Caldas é uma cidade tradicional, certo? E como que você enxerga o avanço, né, ou a resistência dessa, em relação às políticas, né, em relação à cultura afro-brasileira aqui no município? Olha, no município, queirando ou não, nós temos a principal festa, a mais ostensiva festa, a mais querida e amada festa é São Benedito. São Benedito. Sim. Tá? Que até é confundido como padroeiro da cidade. Ele é o santo de devoção da cidade. E temos hoje, cada vez mais em crescimento, os terreiros de Umbanda. Os terreiros de Umbanda chegou em Poços de Caldas em 1944. E hoje eu nem sei. Quando eu parei a minha pesquisa, Poços de Caldas tinha 32 terreiros de Umbanda. Agora entraram também os terreiros os Ilê de Candomblé, que eu não sei, porque a minha pesquisa eu parei em 1982. São 70 anos de Umbanda. Então nós temos assim uma série de coisas que a cidade vai absorver. A cidade cresceu, a população cresceu, e eu acredito, gente, a população de Poços de Caldas melhorou. Sabe, gente, o mundo está melhor. Embora a gente possa fazer críticas, restrições, nós estamos vivendo um mundo melhor. Está melhorando, né? Lógico, está melhorando. As pessoas estão abrindo os olhos. Como você passou por essas trajetórias, por essas mudanças, né? Você conseguiu ver uma melhora. Uma melhora. Uma evolução. Por exemplo, eu ia na escola descalço e sem paletó. Hoje você vê alguma criança sem sapato dentro da escola? Não vê. Difícil, então, é muito difícil. O mundo melhorou. Apesar de, lógico, críticas, nós temos que melhorar mais, temos que dividir a renda, mas e lutar para que acabar com os preconceitos, com as xenofobias. Todos têm direito em agir e pensar para a melhora do mundo.
e na melhora das pessoas. Eu não tenho que marginalizar outros porque são diferentes de mim. Eu não tenho que ter preconceito. Eu não tenho que discriminar. Nós temos que estar juntos para uma luta que é de todos nós. Legal. E qual legado você quer deixar, né, para as próximas gerações, tanto na política quanto na valorização da cultura afro-brasileira? Qual legado, assim, para os jovens você quer deixar? Bem, veja, se meu trabalho é de tirar do fundo do poço, da infraestrutura e colocar num lugar ascendente, a cultura afro-brasileira vai estar crescendo junto com eles. E outra coisa também, nós temos que inserir essa cultura na reflexão acadêmica. Não só na aula de antropologia, mas ela tem que estar nas aulas de sociologia, nas aulas de história e principalmente da inclusão das leis, das disciplinas de história da África e da cultura afro-brasileira. Por quê? Qual é a verdadeira cultura? Eu não vou chamar de verdadeira cultura, eu não posso abandonar e falar erudita não presta. Não é isso. A cultura erudita, que é a acadêmica, ela serve dentro de um contexto. A cultura popular afro-brasileira dentro de outro contexto. Por que não juntar as duas? Tem que juntar as duas. Nós temos que saber por que elas veio, por que elas estão aqui. E o homem ou mulher que produz uma cultura ou a outra é melhor do que o outro? Não. Todos são seres humanos. Só que uns são discriminados e os outros não. Eu quero saber por que são discriminados. Então essa é a mensagem. Eu tenho que desacorrentar o meu pensamento, a formação do meu conhecimento. Tem que sair das correntes. Tem que estar no campo livre de ação e de diálogo, dialógico. Essa é a mensagem. Nós temos que dialogar. E no fim, como que você se sentiu sendo homenageada aí na volta do carnaval? Eu morri de alegria. Sabe por quê? Pela Sacipô. Eu vi que você foi homenageada. Eu, infelizmente, não consegui assistir o desfile, mas eu vi lá que você foi homenageada. Como você se sentiu? Acontece o seguinte, o que o tempo todo eu estou falando aqui? Eu estou falando de cultura afro-brasileira. O meu mérito, se é que eu tenho algum, não é a professora acadêmica, não é essa. É aquela que conseguiu mobilizar a sociedade. E eu consegui meu trânsito, a minha ação dentro da comunidade negra, dentro da comunidade da minha família, do que eu sou. A primeira escola de samba com alas montadinhas foi nós, o Chico Rei, que fizemos. Eu estudei o que era escola de samba, porque eu não sabia, eu nunca tinha visto. Mas montei lá, usei a apostila, viu, gente? Para aprender. Eu nunca fui no Rio de Janeiro na época, eu ainda não conhecia o Rio. Então eu estudei na apostila e montei segundo a apostila a escola de samba. Porque os outros eram blocos. Sempre teve blocos do Carnaval de Poços, mas não a escola de samba. Então eu achei que foi oportunizado eu ser homenageada daquilo que eu fiz e do que eu tenho orgulho, do que eu gostava de fazer. Eu fazia por gosto e por política, por ação política coletiva. E então eu fiquei muito agradecida à diretoria, até agora há pouco eu estava almoçando, o grupo, falando em primeira mão, o Rei Momo que ganhou para a cidade, é do Sacipô, e eles estavam almoçando, foi aquela festa. Então, veja, a minha história está ligada à história da cultura afro-brasileira em Poços de Caldas. Embora representando o Chico Rei, eu tenha viajado pelo Brasil inteiro e, como eu disse para você, até em Cuba. E por que não até Tel Aviv? Tá? Também participei de cursos de formação e pude interferir com informações as aulas que eu estava recebendo em Tel Aviv. Não fui a palestrante, não, mas eu era aluna, mas pude oferecer algumas informações, porque eu falo sempre, eu não posso ver palco e de microfone. Mas enfim, eu agradeço a vocês, não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer, e agradeço a participação e a gentileza de vocês terem me convidado para esse bate-papo. Eu que me sinto extremamente aí honrado e agradecido de você ter aceitado o convite.
Fico muito feliz mesmo, grato de coração por você ter compartilhado a sua história, a sua ideologia, conquistas, as suas lutas. E assim, não tem nem palavras, Tita, mas assim, só te agradecer mesmo por essa contribuição e essa mensagem pro pessoal. E espero que quem aí nos assistiu até agora tenha adquirido mais cultura e se libertado, né? Repensado. Se libertado aí. Bom, gente, como eu disse, queria agradecer aí todo mundo que ficou conosco até esse momento aí. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Para mim foi uma conversa extremamente enriquecedora. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o assunto, tá bom? E não se esqueça, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que é de suma relevância, entendeu? Que vai ajudar, que vai agregar aí na vida, com conhecimento e algo mais, tá bom? Queria agradecer aí ao Dogão, que tá aqui conosco aí nos ajudando, aqui o espaço, a Casa do Colono. Convido vocês a virem até o espaço e experimentar aqui as delícias do cardápio, que é muito bom mesmo, tá certo? E é isso. Muito obrigado a Tita, ao Dogão, a todo mundo que ficou aí conosco até esse momento e até o próximo Papo Nômade.